Salve concurseiro de todo o Brasil, estamos aqui diretamente do Fox Concurso, na realidade de casa, né? Pandemia, home office, para trazer informações relevantes para a sua aprovação. Dessa vez nós vamos falar da tal reforma administrativa, de forma direta e objetiva. Nós vamos te explicar o que é a reforma, que ponto ela está, com o que você deve se preocupar ou não, tá bom? Antes de mais nada, já informo a vocês, nós somos estabilidade sim, como um requisito básico da democracia. Afinal de contas, é com estabilidade que o servidor pode bem desempenhar a sua função, inclusive denunciando abusos, denunciando desvios, denunciando corrupção, porque o servidor, sem a segurança da estabilidade, ele pode não conseguir agir contra determinado chefe que esteja, por exemplo, cometendo atos de corrupção, já que ele pode ser demitido sumariamente. Então, esse é um dos motivos pelos quais nós defendemos a estabilidade no serviço público. Precisamos de uma reforma? Precisamos, mas algo que seja bom para o Brasil. Tá? Antes de iniciar a nossa explanação, eu só peço para você que lembre-se que as redes sociais são importantes na sua aprovação, mas você deve usá-las com responsabilidade. Para tanto, você tem que seguir os canais que podem te ajudar. E o Fox Concurso está ao seu lado nos principais canais, tá? Então inscreva-se no nosso canal do YouTube para obter vídeos, informações, lives, tudo que é importante para a sua aprovação. No Instagram e no Facebook você pode curtir as nossas páginas, os nossos perfis, para que você possa receber dicas, receber informações, motivação, nossa agenda de eventos. Lá no Spotify, o que você vai encontrar? Podcasts, formas alternativas de estudar, ouvindo os nossos professores em momentos alternativos que talvez você não estudaria, como, por exemplo, quando você está pedalando, quando você está correndo, malhando, trabalhando, indo para o trabalho, lavando louça. Ainda estamos também tanto no Twitter quanto no LinkedIn, tá? Então acompanhe o Fox Concurso em todas as mídias sociais que você não vai se arrepender. Isso é usar rede social com responsabilidade, tá? Vamos abordar então a nossa reforma administrativa, fazendo os devidos comentários e olhando para a reforma em si, tá bom? O primeiro ponto que você deve entender relacionado à reforma administrativa é em relação ao instrumento de veiculação. É uma proposta de emenda constitucional, tá? Proposta de emenda constitucional. E o que isso tem a ver com a reforma? É muito importante você saber disso, porque o que nós temos até agora é só uma proposta do Poder Executivo. Não quer dizer que essas medidas vão se concretizar. Na realidade, isso certamente vai sofrer alterações, porque o destino da proposta é o Congresso Nacional, Câmara de Deputados, Senado Federal. E lá, como regra, haverá alterações. Como é que você está adivinhando, Marcelo Adriano? Você é o pai de Iná? Claro que não. Como é que nós fazemos as nossas projeções? De forma lógica. Nós olhamos para o passado, aprendemos com o passado, analisamos o presente e projetamos o futuro. Vamos buscar a última grande reforma que nós tivemos aí, proposta pelo governo federal, que foi a reforma da Previdência. O governo propôs uma coisa e depois saiu algo muito diferente, muito mais aprimorado. Isto quer dizer que esse texto que nós veremos aqui, talvez nem esteja na proposta final. Então, muita calma nessa hora. Nós temos que lutar contra isso. Desculpem. Nós temos que lutar sim contra isso. Mas temos que entender que isso agora é só uma proposta. Por que eu estou dizendo isso? Porque já tem aluno preocupado, dizendo que vai parar de estudar, que isso, que aquilo. Meu Deus do céu. Foco na aprovação. Foco no seu sonho por dois motivos. Primeiro, isso vai sofrer alteração. E segundo, se isso passa na íntegra, seria o pior dos cenários, tá? As principais carreiras serão inseridas naquelas carreiras de Estado. Então, as carreiras de Estado vão ainda reter muitas prerrogativas. Então, nem tudo está perdido. Mas não é por isso que nós não lutaremos. Porque é estabilidade, sim. Servidor público tem que ter estabilidade para poder prestar um bom serviço e lutar contra atos de corrupção, por exemplo. Veja aqui, sendo proposta de emenda constitucional, entregue pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ele perde o controle direto, porque não volta sequer para sanção ou veto para o presidente da República, como acontece com uma lei normal. Na realidade, a promulgação é feita pelo próprio presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado. Então agora haverá discussões na Câmara, discussões no Senado, votações, e depois de se chegar a um texto final, aí sim é que haverá a promulgação. Porém, haverá um longo caminho até lá. E aí que você é importante.
Se você quer discutir, e isso é importante para você discutir, então incomode o seu senador, incomode o seu deputado, mande e-mail, mande mensagem, tá? Para que ele olhe efetivamente para o Brasil e não para os interesses que estão permeando aí essa reforma. De novo, precisamos de uma reforma administrativa? Sim, mas a estabilidade do servidor público e outros requisitos que nós veremos aqui tem que ser verificada porque isso é um instrumento de democracia, tá bom? Continuando, então, a nossa exposição, você já sabe que a proposta de emenda constitucional é o veículo, que é só uma proposta e que vai ser alterado pelo Congresso Nacional. Além disso, terá que ser aprovado pelo Congresso Nacional e que diretamente o presidente da República não dá mais pitaco. Ele pode dar pitaco indireto? Pode, por intermédio da sua base de apoio, mas diretamente ele não altera mais, tá bom? Quais são os requisitos para aprovação, agora que eu sei o que é essa proposta? Bem, os requisitos são altos, tá? A quantidade de votos é grande. Veja o que diz o artigo 63, parágrafo 2º da Constituição. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Então, é separadamente. Primeiro se discute na Câmara, depois se discute no Senado. É importante você entender isso para você entender o lapso temporal, para podermos projetar quando essa emenda vai entrar em vigor. Bom? Além disso, em 2 turnos, opa! Então, na realidade, são 4 turnos de votação. 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Olha aí que importante essa observação. Além disso, considerando-se aprovada, se obtiver no mínimo 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, em ambas as votações, tá? Em ambos os turnos. Então, é muita gente que tem que votar, tá bom? Vejamos então qual é essa fase, em que fase ela se encontra, certo? Bem, encaminhado ao Poder Executivo pelo Congresso Nacional. Quais as fases que faltam? A aprovação, como vimos, em 2 turnos por 3/5 dos deputados. São 308 votos. É muito voto. Aprovação do Senado em 2 turnos por 3/5 dos senadores. 49 votos. É muito voto. Importante a gente dizer isso. Vai ter reforma administrativa? Vai, tenha certeza absoluta. Mas o que acontece no jogo político, e eu já estive presente em Brasília várias vezes, tá? Nós temos aí uma certa influência no mundo político, porque nós conhecemos várias pessoas, vários políticos em si, né? E nós vamos trabalhar para melhorar essa proposta. Como é que funciona o jogo político? O deputado diz assim, ó, eu voto a favor, mas eu quero que tire isso, ou extraia aquilo, ou coloque aquilo outro. E aí vai ter que haver uma adequação, um acordo, ou então a proposta não será votada por mim, se eu fosse um deputado. Tem que votar para mim, para deputado federal, tá? Quando eu for candidato a deputado federal, vote para mim para defender os interesses do concurseiro no Brasil, tá? Então veja que existe essa necessidade de negociação dentro do Congresso. E nessa negociação, é por isso que é importante o seu papel agora de incomodar o seu deputado e senador. É nessa negociação que efetivamente haverá a produção do texto final. E essa negociação é ferrenha. Ocorre na Câmara, depois ocorre no Senado, depende de onde começa, né? Pode ser Senado e Câmara, Câmara e Senado, pode até ser conjunto, que o presidente do Senado pediu. Mas eu não acredito que será assim, tá? Então, vai haver um outro texto. De onde é que você tira isso? Você está adivinhando? Basta olhar a reforma da Previdência. Era uma reforma, de certo ponto de vista, até muito mais importante que essa. Mas houve toda uma discussão e o texto saiu muito diferente do original. Para algumas carreiras até melhorou, inclusive, como, por exemplo, as carreiras policiais. Minha gente, vocês entenderam que não tem nada perdido, mas pode se perder se você não fizer nada, se não fizermos nada. Por isso, nós vamos do Fox Concursos batalhar muito para uma reforma administrativa decente, tá bom? Qual seria a estimativa de tempo em que essa proposta administrativa vai entrar em vigor? Do nosso ponto de vista, depois de maio do ano que vem. E o presidente da Câmara disse que vai dar celeridade à proposta. Concordo, o presidente da Câmara disse que vai dar celeridade à proposta. Porém, são 4 turnos de votação, como nós vimos, e nesse meio tempo nós temos eleições municipais. Tenho certeza que o parlamentar não quer se queimar durante eleições municipais. Então, a não ser que aconteça algo muito atípico, mas muito atípico mesmo, vai de 6 a 8 meses essa discussão. A gente já está jogando para o ano que vem com tranquilidade. Com tranquilidade. Pode ser antes? Pode, não estamos dizendo que não pode. Mas será lá para o ano que vem.
Então, vamos estudar para passar no próximo concurso logo? Bora? Continuando, então, em relação à nossa PEC, quais são as principais propostas, tá? Vamos lá. Primeiramente, o que diz o artigo 37? Aqui eu tenho um ponto interessante. Lembra do LIMP? O LIMP não vai existir mais, cara. Porque aumentaram os princípios expressos da administração aqui no artigo 37, então fica como curiosidade. Tá? Quais são os princípios? Que isso aqui vai passar. Isso aqui passa com tranquilidade, porque não há controvérsia. Quais são os princípios propostos, então? Ó, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública, eficiência, subsidiariedade e também é o seguinte, acho que agora o LIMP não atende mais. A gente vai montar um acróstico gigantesco para a gente poder encaixar tanto princípio. Na realidade, são princípios que são abrangidos por outros, né? Na realidade, é mais letra da lei, não muda tanto assim, tá bom? Um ponto muito importante é a mudança do regime jurídico, tá? Então, antes existia um regime jurídico único, agora nós teremos um regime jurídico que vai diferenciar vários vínculos com a administração. O que diz, então, essa proposta? E a proposta não quer dizer que seja o texto final, tá bom? Vamos lá. Um novo regime jurídico, tá? Lá no artigo 39A, o que está descrito? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico de pessoal que compreenderá. Veja, o que vai compreender? Primeiro, vínculo de experiência como etapa de concurso público. Essa aqui é uma grande mudança. Então, agora, pela proposta, não quer dizer que vai acontecer. O que haverá? Um vínculo de experiência, ou seja, praticamente um estágio em que você ainda não tomou posse, pelo que eu entendi, tá? Você vai fazer um estágio, mas não já tinha um estágio probatório? Pois é, mas o estágio probatório já era empossado. Agora você vai fazer um estágio probatório antes da posse, vai trabalhar durante determinado período e depois de determinado período é que você efetivamente vai tomar posse no seu cargo, tá bom? Além disso, o que nós vemos aqui de importante, tá? Vínculo por prazo determinado. Prazo determinado, vínculos temporários. Então, para aquelas atividades que têm necessidade temporária, é aí o que vai definir é a atividade, tem necessidade temporária. Vamos imaginar que a prefeitura ou o Estado ou a União vai desenvolver alguma atividade que tem início, meio e fim. Precisa de atividades de apoio e não quer contratar uma empresa terceirizada. Ela pode fazer essa contratação direta como atividade temporária. Vamos imaginar um grande evento que ela queira realizar e eu fazer essa contratação. Veja que não interfere ainda no concurso, porque são atividades que são realizadas temporariamente, ou seja, eu não posso contratar um policial temporariamente. Eu não posso contratar um analista judiciário temporariamente, um auditor da Receita Federal temporariamente. Entendemos? Além disso, aqui sim, cargo com vínculo por prazo indeterminado. O que é isso? Ora, é o cargo público de antes. Só que agora, pelo que nós entendemos, estarão aqui inseridos aquelas atividades meio, que não se referem à atividade estatal especificamente, como aqui diz, cargo típico de Estado. Então, não é cargo típico de Estado. Eu vou citar aqui alguns termos, não vai corresponder, mas só para você entender. Por exemplo, o digitador. O digitador eu posso ter aqui, posso ter no Ministério da Economia, posso ter... Então, eu acredito que o governo vai criar um cargão, uma nova carreira, com vários cargos, que vão atender de forma indistinta vários órgãos públicos. O que eu posso tirar um daqui, colocar ali, tirar do Ministério da Economia, colocar no C ali, colocar... Então, são cargos que não terão tantas prerrogativas como o próximo tipo de cargo, que é o cargo típico de Estado. Por quê? Porque eles desenvolverão atividades meio, tá bom? Mas serão ainda concursados. Terão ainda vínculo com a administração, da mesma forma como praticamente ocorre hoje, tá bom? Além disso, certo? Cargos típicos de Estado. O que é um cargo típico de Estado, afinal de contas? Não dá para saber ainda. Por quê?
nós vamos aprender que uma lei complementar deve definir o que é um cargo típico de Estado. Mas nós já podemos antecipar alguns cargos considerados típicos de Estado. O que seria, de maneira genérica, aquele cargo que cumpre a atividade fim do Estado, tá? Em que eu não consigo substituir o Estado para isso. Por exemplo, Forças Armadas. Não tem como contratar terceiro para fazer trabalho das Forças Armadas. Atividade policial, atividade de fiscalização, como, por exemplo, os auditores de Receita Estadual, Receita Federal, Receita Municipal, tá bom? Juiz, promotor, Ministério Público e vários outros cargos que desempenham atividade fim. É óbvio que aqui estará o grande problema. Haverá cargos que estarão no limbo. Como assim no limbo? São muito parecidos com atividade típica, mas também podem ser considerados aqui vínculo por prazo determinado. Um exemplo aqui para vocês entenderem. Agente administrativo da Polícia Federal. Veja que a atividade policial é atividade de Estado. Não tenha dúvida. E o agente administrativo lá dentro vai lidar com informações, por exemplo, que são de conhecimento restrito pela Polícia Federal. Por exemplo, ter informações, vai desenvolver atividades, mas ao mesmo tempo é um agente administrativo. E aí, como é que a Polícia Federal vai encarar isso? Será que ela vai querer qualquer agente administrativo lá ou vai querer ser o seu próprio agente administrativo? Só estou citando como exemplo de discussão, tá? Se você é agente administrativo ou pretende ser, não desanime, não tem nada definido. Então, esse é um exemplo de cargo que vai ficar no limbo. Tá? Agora, eu tenho cargos em um extremo que são incontestavelmente carreiras de Estado e, nesse caso, preservam boa parte das prerrogativas que existem hoje, as carreiras de Estado, tá? E os cargos com vínculo por prazo determinado. Bom? Então, veja, para algumas carreiras pode, inclusive, melhorar. Viu disso? A remuneração, vamos falar ao final, pode, inclusive, melhorar. Então, esses 3 tipos de cargo é que efetivamente vão fazer aí, ou melhor, esses 4 tipos de cargos é com os quais você vai ter que se preocupar. 4 tipos de vínculos, melhor dizendo, tá? Com 3 tipos aí que eu estou chamando de cargo, mas a própria emenda nem chama de cargo, tá? Chama de vínculo por prazo determinado, vínculo por prazo determinado, vínculo por prazo indeterminado e cargo típico de Estado. Bom, além disso, eu tenho mais um tipo que não nos interessa tanto assim, ou menos não diretamente para o mundo dos concursos, que é o cargo de liderança e assessoramento, que já existe também. São os cargos em comissão, tá? As funções de confiança, cargos de comissão, são criados para ocupação por livre nomeação e exoneração, tá? Do gestor público que tem poder sobre aquele órgão, certo? Então, vimos aí essa criação, tá bom? Como é que funciona, então, a partir daqui? Bem, é muito importante você entender que, olha o que diz o parágrafo 1º, os critérios para a definição dos cargos típicos de Estado serão estabelecidos por lei complementar. Então, nós teremos outra batalha muito em breve, tá bom? Quando for votada uma lei complementar para a definição do que é cargo típico de Estado, que vai ter determinadas prerrogativas em relação aos outros cargos, então, nesse momento, haverá uma nova discussão. Esse cargo entra, esse sai, esse entra, esse sai. Já dei alguns exemplos de cargos que são típicos de Estado. Não tem dúvida em relação a isso, tá? E o vínculo por prazo determinado. Quais são, então, os requisitos? Vamos lá. Os servidores públicos com vínculo de que trata o inciso 2 do caput, que é o com prazo determinado, admitidos na forma da lei para atender a necessidades temporárias decorrentes de calamidade, emergência e paralisação de atividades essenciais e ao acúmulo transitório de serviços, atividade de projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal, com a indicação expressa da duração dos contratos, que eu citei um exemplo, inclusive. Atividades ou procedimentos sob demanda. Então, eu preciso de um procedimento sob demanda. Eu preciso, por exemplo, desenvolver um software. Tá? Um software que é muito importante para o meu órgão, eu não posso contratar uma empresa para desenvolver. Então, eu contrato alguém sob demanda. Cargo temporário. Não vai influenciar no concurso, porque eu já não contrataria ninguém para isso por intermédio de concurso. Tá? Ou então, teve calamidade, o bicho pegou, preciso contratar pessoal para poder ajudar.
Então, vou contratar sob demanda, especificamente pelo tempo determinado para ajudar naquela calamidade. Tá? Pandemia, estou precisando contratar médicos e enfermeiros para ajudar em determinada região. Vai lá e contrata esse pessoal. Tá? Vamos lá. E por vínculo indeterminado. Tá? Vínculo indeterminado, ou seja, vai ser contratado e vai permanecer na administração durante muito tempo, até a sua aposentadoria. Vamos lá. A investidura em cargo com vínculo por prazo indeterminado depende, na forma da lei, de aprovação em concurso público com as seguintes etapas. Provas ou provas e títulos. Normal, nada mudou, um concurso como qualquer outro. Cumprimento de período mínimo de, no mínimo, 1 ano de vínculo de experiência com desempenho satisfatório. Aqui é que mudou, teve a grande mudança. Tá? Então, ele vai ter lá, ó, 1 ano inteiro. Ele ainda não tomou posse, é parte do concurso. Mas ele vai trabalhar normalmente. Mas eu pergunto a você, você vai desenvolver bem sua função? Ah, ou não vai? Você vai desenvolver bem sua função. Então, se você passar por esse estágio, vai estar recebendo normalmente, tudo mais. Apesar de lei complementar que vai estabelecer isso, mas eu acredito que vai receber normalmente. E você vai ter que desempenhar uma atividade normal, tá? E a Constituição veda essa diferenciação de remuneração sem uma devida justificativa. E só o fato de você estar em estágio, na minha opinião, não é justificativa suficiente. Então, você vai passar 1 ano de estágio. Olha aí que não mudou tanto assim. Tá? Ainda. Classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público entre os mais bem avaliados ao final do período do vínculo de experiência. Aqui é que eu vejo uma certa dificuldade de interpretação. Tá? Será possível que o órgão vai chamar mais gente do que o necessário para esse estágio? Por exemplo, são 100 vagas, ele chama 110. E depois ele vai escolher 100 e 10 ele vai... Deixou essa brecha. Essa brecha está gerando uma certa dificuldade de interpretação. Eu acredito que não. Tá? Outro ponto. É possível que ele tenha 100 vagas, ele chame 110 e na hora, havendo necessidade, ele nomeie 110? Então, pode ser para um lado ou para o outro. Isso aqui está meio no limbo, ainda depende de regulamentação, para nós entendermos como vai funcionar. Tá bom? Continuando. Cargo típico de Estado. Olha aqui. A investidura em cargo típico de Estado depende, na forma da lei, de aprovação em concurso público com as seguintes etapas. Provas ou provas de títulos. Cumprimento do período de, no mínimo, 2 anos em vínculo de experiência com desempenho satisfatório. Então, se você quiser ser policial, né, passando esse texto como está, ele não é real ainda, no sentido de valer, de ter validade jurídica. Isso pode ser mudado lá no Congresso. Mas vamos imaginar que esse tenha sido o texto aprovado. Você fez o concurso para policial, passou em todas as etapas, que a gente já conhece, né? Físico, psicológico, investigação social, médico. Curso de formação, pronto. Agora, você vai ser nomeado? Não. Eu acho que esse dispositivo que vai cair, mas não posso garantir. Você vai ser nomeado? Não, não vai ser nomeado. Você vai fazer um estágio agora de 2 anos. Está trabalhando como se polícia fosse. E aí, ao final do estágio, se você tiver uma boa nota, peraí, então não mudou muita coisa. Só mudou o momento da posse. Só o momento da posse. Bom? Vamos lá. Além disso, classificação dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público entre os mais bem avaliados ao fim do período de experiência. Então, veja, aqui é a mesma pergunta. Será que se tiver 100 vagas, a polícia vai poder chamar 110 e depois só nomear 100? Eu acho meio temerária essa situação. Tá bom? Ainda alguns dispositivos para a gente analisar. É vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada, inclusive a acumulação de cargos públicos para os servidores ocupantes de cargos típicos de Estado ou durante o período de vínculo de experiência. Vai ser vedada aí, e aí vai se analisar cada caso, outro dispositivo que eu acho bem complexo, tá bom? A não aplicação da limitação do inciso 16 ao exercício da docência. Não se aplica a limitação do inciso 16, esse aqui, ao exercício da docência ou de atividade própria profissional de saúde, com profissão regulamentada, por ocupante de cargo típico de Estado, quando houver compatibilidade de horários, observado, em qualquer caso, disposto no artigo 39. Então, era aquilo que a gente já via no caso de acumulação. Pode cargo de docência, de professor, e também cargo de saúde.
tá? É autorizada a acumulação remunerada de cargos públicos para servidores não ocupantes de cargos típicos de Estado, quando houver compatibilidade de horário, se não houver conflito de interesses, observado em qualquer caso disposto no artigo 39. Olha aqui, isso aqui é uma inovação, a possibilidade de acumulação de cargos. Eu estou lá num cargo por prazo indeterminado. Passei no concurso, passei em todas as etapas, estou ocupando lá o cargo de digitador, não sei das quantas. E de repente abre um cargo de prazo determinado, que é compatível com o meu horário, não vou perder tempo aqui, não vou deixar de trabalhar, vou cumprir as minhas horas, tá? E não há conflito de interesses. Isso aí, termo genérico, não precisa saber. Eu posso então fazer outro concurso e trabalhar nos dois. Ou mesmo que seja 2 cargos por tempo indeterminado. Tá? Então existe aí uma flexibilização na acumulação de cargos. Tá? É vedada a concessão a qualquer servidor ou empregado da administração pública direta ou de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, de férias, incluindo o período de recesso, em período superior a 30 dias, pelo período aquisitivo de um ano. Então, isso aqui afeta mais juízes e promotores que têm 60 dias de férias. Para você não afetaria quase nada. Tá? Adicionais referentes ao tempo de serviço, independentemente da denominação adotada. Para quem vai trabalhar para a União, já não tinha mais adicional de tempo de serviço. Já caiu há muito tempo isso, tá? Alguns estados e municípios vai sofrer impacto em razão disso aqui, tá? Aumento da remuneração ou parcelas indenizatórias com efeitos retroativos. Então, eles estão tentando colocar na Constituição que você não busque o retroativo, mas isso aqui vai ser interpretação do judiciário, tá? Porque se você provar o direito adquirido, como é que você não vai buscar? Mas também não interfere na sua vida, principalmente você que está entrando agora. Licença-prêmio, licença-idade ou outra licença decorrente exclusivamente de tempo de serviço, independentemente da denominação adotada, ressalvada dentro dos limites da lei, licença para fim de capacitação. Isso aqui em alguns estados e municípios ainda tem, que é chamada licença-prêmio. Licença-prêmio. A cada 3 meses, a cada 5 anos, 3 meses. Na União era a cada 10 anos, 6 meses. Isso também acabou, tá? Para a União, certo? Há bastante tempo, e agora pode acabar onde existe ainda nos estados. Certo? A redução de jornada sem correspondente redução de remuneração, exceto se decorrente de limitação de saúde, conforme previsto em lei. Então, por exemplo, eu tenho alguns colegas que fazem medicina, eles vão lá e requerem que tenha redução da jornada carga horária ou adequação. Só que ganhando a mesma coisa. Agora não. Se tiver redução, vai ter também redução da remuneração. Tá? Aposentadoria compulsória como modalidade de punição. Então, o que acontecia com juízes, salvo engano, promotores também? O cara fazia uma grande bobagem, certo? E a punição dele era ser aposentado. Também acabou. Tá? Vai acabar. Adicional ou indenização por substituição, independentemente da denominação adotada, é salvada a efetiva substituição de cargo em comissão, função de confiança, cargo de liderança e assessoramento. Ou seja, quando você for substituir alguém, se for dentro de um desses requisitos, você vai conseguir receber esse adicional. Se não, não. Tá? Progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. Também já acontece. Então, não é só o tempo de serviço que vai te levar para a promoção. Você também vai passar por avaliações, tá? Parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos, valores e parâmetros em lei, exceto para os empregados de empresas estatais ou sem caracterização de despesa diretamente decorrente do desempenho de atividade. Então, essas parcelas indenizatórias também estão vedadas. A incorporação total ou parcial da remuneração de cargo em comissão, função de confiança, cargo de liderança, assessoramento, ou cargo efetivo ou emprego permanente. Em alguns estados ou municípios, o cara vai lá, desempenha determinada função, tá? E aquilo se incorpora na remuneração dele para sempre, mesmo ele não desempenhando mais. Isso não ocorrerá mais, tá bom? Vamos lá, então. Ponto importante, remuneração. Vai mudar a remuneração? É o segundo ponto. Como é que vai ser? Vai iniciar com 5 mil, como eu vi há um tempo atrás? Então, isso é fake news, tá? Isso foi tirado de um slide, de uma reunião no governo Temer ainda, que foi uma proposta que nunca andou. Imagine, um delegado federal ganhando 5 mil inicial. Pode ser que isso aconteça? Olha, impossível de explicar, mas é quase impossível. O delegado, o agente escrivão, o técnico de INSS, o auditor da Receita, o juiz, tudo ganhando 5 mil inicial? Eu acho meio improvável, tá? Porém, impossível de explicar, mas eu acho quase impossível. Tá bom? Olha o que diz, então, com relação à remuneração. Lei Complementar Federal disporá sobre normas gerais de gestão de pessoal, política remuneratória e benefícios. Tá?
política remuneratória e benefícios. Veja aqui, haverá uma lei especificamente falando sobre início de remuneração, fim de remuneração e tudo mais. Agora nós vamos ver um esquemazinho só para você entender o ingresso no serviço público, como é que vai funcionar. Você vai entender então de forma resumida como será o ingresso para a administração pública, tá bom? E aqui eu tenho duas partes distintas com os 5 regimes de vínculo distintos, tá? Desse lado, aquelas que necessitarão de concurso é o nosso foco. Desse lado, aqueles que não necessitam de concurso propriamente dito, tá bom? Desse lado aqui, ó, eu tenho vínculo por prazo determinado, onde o ingresso será por seleção simplificada e o cargo de liderança e assessoramento que é indicado pelo gestor. Tá? Desse lado, eu necessitarei de concurso público, tanto para o cargo típico de Estado, quanto para o cargo por prazo indeterminado. Tá bom? Como é que vai funcionar? O que tem de diferente? Para o cargo típico de Estado, haverá um prazo mínimo de 2 anos com um vínculo de experiência. O que é esse vínculo de experiência? Estágio, tá bom? Onde você não vai estar empossado ainda, vai desenvolver todas as atividades, e se você bem cumprir a sua função, for bem avaliado, você é empossado. Você deve estar se perguntando, mas se o meu chefe não ir com a minha cara? Veja que essa avaliação não será só do seu chefe, feito pela sua chefia imediata. Ela será feita pelos seus pares, pelos seus subordinados, se houver, acredito que não, mas pelos seus pares, tá? Pelos chefes, pelo chefe do chefe, ou seja, vai ser uma avaliação multifocada. Então não há por que se preocupar se você fizer um bom trabalho, tá bom? Agora, é óbvio que é muito importante a estabilidade para o servidor público para que ele continue denunciando, por exemplo, quando houver algum tipo de desvio. Por isso que nós vamos lutar por isso aqui, principalmente pelos cargos típicos de Estado. Tá bom? Mas mesmo se no pior cenário passasse isso, não é motivo para desespero. Você vai se tornar policial da mesma forma. A diferença é que você vai passar 2 anos, por enquanto, certo? Em um estágio, cumprindo as funções de policial. Tá? Outro ponto, depois você vai ter a estabilidade após 3 anos. Tá? Então, após 3 anos, você vai conseguir adquirir a estabilidade. Agora, se você fizer um bom trabalho, tudo bem. Outro ponto importante, muita coisa vai mudar aqui e muitos pontos que não estão colocados aqui vão ser regulamentados por lei. Então é lá na lei que a gente vai brigar novamente. Tá? E por fim, o cargo por prazo indeterminado que terá um vínculo de experiência de no mínimo 1 ano. Então é isso que muda praticamente. Mais nada, tá bom? Então mantenha-se focado na sua aprovação. Não desanime. Os derrotados agora estão já com motivos para desanimar. E eles já queriam esse motivo. Porque queriam assistir novela, porque queriam jogar futebol, porque queriam beber, porque queriam parar de estudar, porque não é gostoso estudar. Agora, quando você for empossado, eles vão dizer assim, ó, poxa vida, eu devia ter continuado. Eu não sabia quando você se tornar policial. Então isso não vai mudar para você, para o seu objetivo final, que é ser policial. Então não deixe o derrotismo derrotar você. Seja focado na sua aprovação. Mantenha-se fiel ao seu sonho. Tranquilo? Um último ponto importante é você fazer o seu papel de cidadão. Você está indignado com essa reforma administrativa? Então a Câmara de Deputados abriu consulta pública e o link vai estar aqui embaixo. E você tem a obrigação, o dever de entrar e se posicionar, tá? Acabou de começar, a hora de entrar agora. Não adianta reclamar depois. Além disso, eu peço que você entre na nossa campanha, tá? Estabilidade, sim. Estabilidade, sim. Nós vamos recolher assinaturas com todos os dados que são pertinentes. Você vai ser informado disso. Mantenha-se conosco. E eu vou encaminhar para o Congresso Nacional. Nós temos ótimas relações dentro do Congresso Nacional com vários parlamentares e vamos buscar a sensibilização desses parlamentares para que tenhamos uma reforma administrativa, porque a reforma haverá, mas uma reforma que seja condizente com a moralidade, que seja bom para o futuro do Brasil. Valeu? Obrigado pela atenção e até mais.